Então, essa vai ser a última mesa, composta pelo Dr. Augusto, do DDD, que é representante da rede, pela Carolina Ricardo, e pela doutora Michael, que também é representante da rede, por ser a diretora do ITTC. Obrigada. Quando vocês chegarem hoje, vocês receberam uma agenda de propostas. Esta agenda, as entidades que fazem parte da Rede de Justiça Criminal estão levando para os candidatos como uma proposta questionando o que eles incluem nos seus programas. Me parece que as pessoas que participaram no dia todo têm uma possibilidade de levar este mesmo programa ou algumas questões que vocês concordam no programa para os candidatos, os governadores, os deputados federais, deputados estaduais que vocês estão pensando em apoiar, para questionar, para tornar mais para a base ainda essas propostas, o que o Douglas falou, a necessidade da gente entrar em contato com a questão, para as bases entenderem o que nós estamos falando, porque a gente não fala só para nós mesmos. E eu queria, Carol vai ficar brava comigo, mas eu queria aproveitar para dizer uma coisa que está aqui nesta lista. Esta questão do SENAP, do Sistema Nacional, só lembrar que em 2012 ou 2013, na segunda Conferência Nacional da Mulher Encarcerada, foi aprovado por unanimidade que isso deve ser um órgão autônomo, independente do DEPEN. E que isso tem sido uma luta constante. E um dos itens que está aqui neste papel, que são, nós colocamos as propostas para a SENAP, é de garantir a adequação da política de alternativas penais às demandas de determinados grupos. Nós falamos hoje como a alternativa penal serve para todo mundo. Alternativas penais para as mulheres são diferentes do que as alternativas penais para os homens. E nós temos que, para o futuro, olhar isso e incluir a questão do gênero nesta questão. O segundo grupo que eu colocaria entre este grupo são os indígenas. Os indígenas tinham a primeira pena alternativa no país, porque o Estatuto do Indígena, Estatuto do Índio, que é bem anterior à Constituição, dá ao índio direito à semi-liberdade. E o 69 do OIT diz que a última coisa que você faz é prender o índio. E a legislação brasileira apresenta o direito do índio, se o grupo indígena pune um membro do seu grupo por crime cometido, a justiça branca não pode punir. Então, eu acho que a gente deve olhar o que nossos povos indígenas têm, como é que elas têm feito sem encarceramento. Tem alguns tribos que praticam encarceramento, mas a maior parte não pratica. E a gente não olha aqui para ver outras alternativas para encarceramento. A justiça restaurativa é uma prática indígena. Começou, se você olha as origens da justiça restaurativa, é a questão indígena, que foi dos indígenas dos Estados Unidos, que depois ele foi criando e tornando-se justiça restaurativa. Então, eu acho que essas são duas questões que eu ponho para olhar para o futuro para vocês. Obrigada. Bom, boa tarde de novo a todos e a todas. Vocês receberam também essa agenda de propostas que a rede formulou. Se vocês repararem, no final, essas recomendações são recomendações altamente práticas, diretas, que podem ser aplicadas, eu não vou dizer com relativa facilidade, mas não tem nenhuma proposta viajandona aqui. A gente não tem nada muito difícil, obviamente difícil de fazer, tudo é difícil, mas são aplicáveis, né?
Mas o que eu acho que deve estar sempre por trás de uma discussão, principalmente no momento de fechamento e de apresentação de propostas concretas, a gente tem que ter em mente uma coisa. Eu acho que a gente poderia colocar aqui, agora já é meio tarde que o documento está pronto, mas antes de qualquer coisa, escrever assim: número 1, combinar com os russos. Porque essa é uma dificuldade que eu vejo em todos os projetos da rede, em todos os projetos do DDD, enfim, nesses 14 anos que eu participo ativamente do IDDD, enfim, e da discussão ampla da questão de segurança pública e justiça criminal. Eu vou dar um exemplo de um casinho do IDDD. O IDDD, desde a sua fundação, e foi o primeiro projeto do Instituto, a gente faz mutirão. Antigamente, a gente fazia mutirão em distrito policial, quando tinha carceragem em distrito, e hoje em dia a gente continua fazendo mutirão em centros de detenção provisória, aqui em São Paulo. No passado, a gente ia quase mendigar do governo locais para a gente poder trabalhar de graça. Você vê, curioso, a gente ia nas delegacias, pedia para fazer mutirão, ia em centro de detenção provisória, pedia. Né? Estamos aqui querendo ajudar e fazendo um pedido. Sempre fomos atendidos? Sempre, na maioria das vezes. Mas foi sempre uma coisa proativa, um instituto indo atrás do poder público e oferecendo ajuda. Aconteceu nesse ano uma coisa, no mínimo, curiosa. O IDDD foi procurado, ao contrário de procurar. Nos procuraram, por favor, façam um mutirão para a gente. Porque chegou num momento em que, principalmente no estado de São Paulo, a situação é mais do que caótica. E sentamos com o governo de São Paulo, que nos fez esse pedido, e a primeira ponderação que eu fiz foi justamente essa: a gente faz mutirão, não tem problema nenhum, temos voluntários, temos gente querendo trabalhar, a gente faz atendimento, faz mutirão, só que a gente precisa combinar com os russos mesmo, porque no SOS Liberdade, o projeto que a gente apresentou um pouco antes, o índice de indeferimento dos pedidos de liberdade e aplicação das cautelares era assustador. Então, você se mobiliza, você apresenta projetos, você executa esses projetos, mas a gente tem, inclusive com essas propostas, são propostas mais administrativas, fortalecimento da gestão, implementação do SINAP, etc. Mas a gente vai ter, daqui a pouco, com a implantação disso ou não, um judiciário que vai dar uma resposta ou vai viabilizar a aplicação desses nossos projetos. E, infelizmente, a gente tem um judiciário absolutamente refratário a qualquer tipo de política e visão diferente do que a visão que está hoje em dia imposta. A gente tem eu estou falando de São Paulo porque é o que eu conheço mais, mas tenho certeza que não é muito diferente de outros lugares. A gente tem juízes de primeira instância que reiteradamente não aplicam benefício nenhum da lei, salvo, obviamente, exceções que a gente conhece. Tem um Ministério Público, que aí eu vou dizer, salvo a exceção, se vocês souberem, vocês me contam qual é a exceção, mas um Ministério Público de São Paulo que, aí eu vou dizer mais do que reiteradamente, quase que unanimemente se manifesta sempre de forma contrária a qualquer pedido da defesa, mas você tem um Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo absolutamente conservador, que aqui, até mesmo nessa casa, aqui na GV, quando nós apresentamos, nós não, o Tiago Bottino apresentou aquela pesquisa sobre habeas corpus, e contando da apresentação dessa pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo, e o tribunal percebeu: nossa, nós somos os maiores clientes do STJ. Bom, é óbvio que vocês não respeitam uma súmula do STJ, não respeitam uma súmula do Supremo. Então, além de apresentar a agenda de propostas da rede que está aqui colocada, eu acho que vale, mais uma vez, aqui um pedido para todos, que o discurso que está por trás, na verdade, a filosofia, mais do que isso, né, que está por trás dessa política de encarceramento em massa, ela tem uma causa, às vezes, desconhecida, mas de muito difícil solução. Vejo assim. Como colocar na cabeça de um juiz de primeira instância e de um desembargador que as alternativas penais podem ser a solução. Né? Mostrando dados, a gente tem um dado aqui de São Paulo que foi me dado pelo doutor Lorival, secretário de Administração Penitenciária, que a gente não pode classificar ele como um dos caras mais liberais de São Paulo, mas ele falou: olha, né, o índice se a gente pegar o índice de reincidência aqui, de quem recebe pena alternativa no estado de São Paulo, é de 7%, ao passo que quem recebe uma pena
privativa de liberdade convencional ultrapassa os 50%. Então, assim, é um número, para mim, tão evidente, né? Não é 50 para 42, é 50 para 7. Agora, é isso que vai sensibilizar o judiciário? É isso que a gente precisa? Fazer mais pesquisa, conversar mais e mostrar para o juiz de primeira instância, mostrar para o promotor, se ele te receber em algum lugar, mostrar para um desembargador, para ministros do STJ, do Supremo, com números, é isso. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que levar para casa. No momento da aplicação de todas essas nossas propostas, é como tentar, de alguma forma, levar esse nosso recado, levar as bandeiras da rede e daqueles que concordam com as nossas ideias para o judiciário, porque, em algum momento, tudo isso chega no judiciário, a gente precisa de uma resposta positiva, senão a gente corre o risco de ficar dando murro em ponto de faca. Obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde a todos e todas. Me coube fazer essa fala final sobre a agenda de propostas da rede, e uma responsabilidade grande, mas antes eu não posso deixar de agradecer ao trabalho que foi feito por quem organizou o evento. Acho que tudo no âmbito da rede nunca é fácil. Somos muitas organizações plurais, com perfis diferentes, com formas de trabalho diferentes, e os nossos produtos coletivos são sempre fruto de muito, muito trabalho. Então, agradecer a Janaína, a Ana Luísa e a Amanda, que puderam, enfim, fizeram todo o trabalho de bastidores aí para a gente poder ter nosso evento de sucesso, e, obviamente, a GV, que foi parceira o tempo todo nesse nosso trabalho. E acho que, só para dizer, a gente percorreu hoje, né, alguns pontos. A gente começou falando de mediação, conciliação e justiça restaurativa, passando por medidas cautelares diversas à prisão e por penas e medidas alternativas, tentando dar conta dos diferentes tipos de alternativas penais, porque a gente cai no lugar comum de achar que alternativas penais é igual a pena alternativa. Ela é muito mais, não só esses modelos aqui, esses tipos aqui mencionados, ela é muito mais do que isso, mas a gente achou importante tratar das especificidades das diferentes alternativas penais, mostrando um pouco os desafios da sua implementação e mostrando também o que já houve de avanço, porque a gente quer sair daqui também com algum acúmulo de por que caminho seguir, né? E a última mesa, a gente quis trabalhar um pouco do ponto de vista da política, né? O que foi feito até agora, o que está sendo feito, quais são os desafios, para fechar com a apresentação da agenda. A partir da fala da Heloísa, quer dizer, acho que nem faz muito sentido entrar nos detalhes da agenda de propostas, porque ela dialoga muito com o que já tinha sido acumulado né, no trabalho feito pela coordenação geral de penas e medidas alternativas, e muito do que a gente propõe já foi dito e trazido na fala da Heloísa, né? De toda forma, eu acho que vale muito a pena a gente contar um pouco o que é essa agenda de propostas, para que a gente fortaleça e consiga levar adiante esse trabalho feito pela rede. Primeiro, ela era uma produção coletiva da rede e de muitos outros parceiros com acúmulo nessa área. E, novamente, eu ressalto o desafio que é chegar em consensos, em construções coletivas dentro da rede e no âmbito do nosso tema de justiça criminal. Além disso, a gente fez uma escolha de focar um tema específico, que são as alternativas penais. Em 2010, a rede formulou uma agenda de propostas para a justiça criminal, mas é uma agenda composta por 10 temas diferentes, é um material incrível, mas ele é muito amplo. A gente brinca, ele não é uma agenda mínima, ele é uma agenda máxima, e a gente queria, esse ano, conseguir focar num tema e ter fôlego para pautar o debate, para incidir de fato, no debate eleitoral, para conseguir estimular e incentivar os programas de governo dos candidatos, qualificar o debate público, porque a gente acredita que é por meio desse trabalho, pressionando os candidatos no momento eleitoral e fomentando o debate público e qualificando o debate público, é que a gente vai conseguir ter força para, talvez, um dia, mudar a forma que o judiciário atua, né? Então, acho que tem um caminho concreto que a gente vem trilhando, e a gente conseguiu, dessa vez, elaborar a agenda a tempo, porque esse é sempre um desafio, a gente termina a agenda depois que a eleição acaba. E a gente tem feito um trabalho grande com todas as assessorias, com as campanhas dos principais candidatos, apresentado o tema. A gente teve com o Eduardo Jorge, com a Luciana Genro, com o Flávio Caetano, que é o responsável pelo tema na campanha da Dilma, com o Arnaldo Madeira, que é o responsável pela campanha do Aécio. A gente está em contato direto com a campanha da Marina para tentar justamente levar. Não é à toa que, eventualmente, a reformulação de formas de financiamento, de justiça e segurança, aparece aí nas campanhas dos candidatos. Acho que isso também já é fruto um pouco do trabalho que a gente vem fazendo.
né? E acho que, para falar um pouco mais da agenda, um esforço que a gente fez foi tentar pensar numa forma de falar com o mundo, né? A Michael já trouxe, a gente fala entre nós mesmos, né? A gente já está cansado, a gente se apoia, mas a gente precisa falar com o mundo, a gente precisa falar... Eu sempre brinco, uma vez eu ouvi alguém dizendo, pensa em falar para sua avó, ouvindo um rádio. É para ela que a gente... É com esse público que a gente precisa falar, é com um público que acha que o único repertório possível é aprender. E se a gente não atingir esse público, dificilmente a gente vai conseguir grandes transformações. É óbvio que isso não é simples, é um processo longo, mas a gente precisa começar a fazer isso. E, para nós, operadores, é muito difícil. A gente tem muita dificuldade em falar para o mundo. A gente sempre fala muito para nós mesmos. Somos técnicos, nos sentimos seguros no nosso tecnicismo, então isso também dá uma... Então, a gente precisou fazer, e a agenda tem um pouco isso, tenta trazer dados, argumentos que sejam mais factíveis, mais vendáveis mesmo, para a gente conseguir falar com o grande público e começar essa transformação, que é uma transformação aí que ainda tem muito chão pela frente. Então, mesmo vocês, se quiserem usar o material da agenda, tem cruzamento de dados, informações, para ajudar a mobilizar e sensibilizar a opinião pública nesse sentido. E aí, acho que o primeiro ponto da agenda, e é o grande eixo que conduz o que a gente quer, é uma cobrança por um compromisso dos candidatos à presidência da República com a priorização das alternativas penais em detrimento à política de encarceramento. Acho que é isso que a gente quer, é isso que a gente tem cobrado. A gente precisa ter uma nova presidente da República que se comprometa firmemente com isso. O Brasil não vai ser mais o terceiro país que mais encarcera no mundo, né? Não pode ser, é insustentável, é desumano, tudo que a gente já discutiu hoje ao longo do dia. Então, o primeiro mote da agenda é isso, é esse compromisso. É difícil, isso não vem fácil na discussão das campanhas, sempre muito, eles são muito, né, refratário. Esse não é um tema justamente que a opinião pública compre, mas essa é a nossa principal agenda, nosso mantra, né? Com isso que a gente vai para cima, por assim dizer. E depois ela é composta por 3 grandes eixos de fortalecimento do órgão gestor, e aí desvincular do DEPEN, estabelecer equipe qualificada, etc., para que mecanismos de financiamento, acho que a gente já discutiu bastante isso aqui, já temos avançado um pouco nesse sentido. A implementação do SINAP, com todos os desafios que ainda temos pela frente. A gente tem um anteprojeto que ainda precisa ser muito mais aprofundado. E a capacitação e produção de conhecimento nesse sentido, né? E o que a gente quer, justamente, é não só criticar o que está dando errado, mas oferecer caminhos, alternativas, para que a gente consiga que, de fato, o novo presidente, a nova presidente, se comprometa com o desencarceramento e implemente uma verdadeira política de alternativas penais. Então, eu queria, agradecer a presença de todos vocês, pedir que vocês, leiam a agenda e usem, disseminem, divulguem. Divulguem. Podem copiar, podem... Ele está no internet. Exatamente. Acho que ele está na internet. Então, cada uma das entidades tem ela na página da internet e podem... Vamos que vamos, porque acho que essa é uma luta de todos nós. Então, obrigada e boa tarde e bom final de dia a todos.